Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o vídeo 7 da nossa série de SQL do zero. Nesse vídeo, a gente vai ver sobre os operadores AND e OR, que são operadores utilizados para filtrar consultas, junto com aquela cláusula WHERE. O operador AND, ele serve para colocar mais de uma condição na filtragem da cláusula WHERE. Ele pode ser usado quantas vezes forem necessários na mesma declaração. E a sintaxe dele é essa seguinte: a gente seleciona as colunas de uma certa tabela, e aqui dentro da cláusula where, a gente só usou com uma condição na aula da cláusula where, lembra? Agora, se a gente quiser mais de uma condição, a gente coloca o operador AND entre uma condição e outra. Aqui tem um exemplo. Vamos supor que agora a gente quer puxar todas as pessoas lá da tabela people, cujo estado seja a sigla AK, e a data de criação desse cadastro tenha sido antes de 1º de janeiro de 2023. Então, é exatamente assim que a gente coloca essa segunda condição. A gente coloca utilizando o AND. Então, eu coloquei aqui escrito por extenso o que que essa consulta faz. Ela seleciona os registros cujo state, o estado, seja igual a K e a data de criação seja menor que 1 de janeiro de 2023. Então, só vai puxar os registros que atendam a essas duas condições, beleza? Se o registro atender a uma, mas não atender a outra, ele não é puxado, e vice-versa. Já a cláusula OR, ela é justamente para fazer aquilo que eu falei no final. Ela vai puxar todos os registros que caírem em qualquer uma das condições da cláusula WHERE. O operador OR também pode ser utilizado quantas vezes forem necessários, e a sintaxe dele é parecida, só que ao invés do AND a gente vai usar o OR. Então aqui, nesse exemplo, se a gente trocar o AND pelo OR, o que que significa agora? Significa que eu quero puxar todos os registros cujo state, o estado, seja AK ou o created at, a data de criação, seja menor que 1º de janeiro de 2023. Então perceba que tem um monte de estado que não é AK agora. Porque esses estados que não são AK são os que caem nessa segunda regra, de created at menor ou igual a 1º de janeiro de 2023. Então, o OR ele serve para você colocar várias condições e os registros que qualquer uma dessas condições sejam atingidas, esse registro vai ser puxado na sua consulta final, beleza? Então, novamente, tentem imaginar cenários em que vocês consigam utilizar o AND e o OR nas suas consultas. E, claro, o AND e o OR eles podem ser utilizados ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma query aqui, colocar, vamos puxar tudo, select all from dessa tabela people mesmo. E aqui vou usar cláusula where para o state igual a k e o created at menor ou igual a 1º de janeiro de 2023. Então, essa consulta a gente viu. Mas, além disso, eu quero puxar essa condição, mas se a cidade for, ou melhor, se o estado for Califórnia e a data for maior, eu também quero puxar. Então, eu posso pôr um OR aqui. Eu coloco todas essas condições do AND dentro de um parênteses e eu coloco um OR. Então, eu quero puxar caso esteja nessa condição ou caso o estado seja Califórnia e o created at seja maior que 2024, que 1º de janeiro de 2024. Então, olha aqui, eu tô utilizando os dois operadores na mesma pesquisa. Então, se o registro for estado AK e a data de criação antes de 1º de janeiro de 2023, ele vai puxar, ou se o estado for Califórnia e o registro for depois de 1º de janeiro de 2024, beleza?
Então vamos rodar. E tá aqui, ele puxou 51 linhas, porque são bem poucas as situações que ocorrem para ele conseguir puxar esses registros, beleza? Mas tá aqui, estado Califórnia e data de criação depois de janeiro de 2024 ou estado AK e data antes de 2023, beleza? Então, tá aqui você pode misturar os dois conceitos na mesma query, beleza? Então, para essa aula eu fico por aqui. Nas próximas aulas a gente avança no conteúdo. Muito obrigado.